Olá, parceiros, parceiras do sexto ano, professor Postinari nas aulas remotas. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, Matemática em Foco, sexto ano, Sistemas de Numeração. Sistemas de numeração na história da humanidade. Há registros de vários sistemas de numeração durante a história das civilizações. Com a necessidade de contabilizar, o ser humano desenvolveu a ideia de número e a sua representação em algarismos e sistemas de numeração. Acontece que cada povo desenvolveu um tipo de grafia para os números e, consequentemente, houve sistemas numéricos diferentes, com quantidade de símbolos e rigor matemático distintos. Entre os sistemas que se destacam, há o de numeração decimal, nós trabalhamos com esse, que usamos atualmente, mas há também os que foram desenvolvidos por povos como os romanos, os egípcios, os sumérios e os maias. O que é sistema de numeração? Os algarismos e a organização dos números nem sempre ocorreram com os símbolos que utilizamos hoje. Cada povo adotava um sistema de numeração. Entendemos como sistema de numeração os algarismos e a organização da sua representação. O nosso sistema de numeração atual possui 10 símbolos e é conhecido como sistema decimal posicional, ou seja, nele a posição dos algarismos é importante. Existem sistemas de 5 símbolos, 60 símbolos, entre outros, utilizados ao longo da história. Organizar os números em um sistema de numeração nem sempre foi fácil, e uma das dificuldades era, por exemplo, na representação do zero. Por mais que o principal sistema de numeração utilizado seja o decimal posicional, outros estão presentes nas nossas vidas, como o sistema de numeração romano, para numerar-se os séculos, e o sistema de base sexagesimal, para medir-se as horas. Ainda, a base 12 é bastante presente no cotidiano, como quando consideramos que um ano possui 12 meses, ou quando compramos objetos em dúzia no mercado. Origem dos sistemas de numeração. Na história, vários povos diferentes usaram sistemas de numeração, e existem alguns deles que foram mais estudados. Os sistemas de numeração chinês, maia, egípcio, romano e babilônico. O sistema de numeração que adotamos hoje não apareceu pronto tal como é, mas foi sendo aperfeiçoado com o passar do tempo. Ele é conhecido como sistema decimal posicional, e sua origem é indo-arábica. Esse sistema foi escolhido pela grande facilidade de, com ele, realizarmos operações e pela sua praticidade em representar números maiores, já que é dividido em unidades, dezenas e centenas. Ele foi difundido pela Europa por conta dos comerciantes árabes, alcançando outros lugares do mundo. É importante compreender que todo sistema de numeração é uma construção, que inicialmente não havia noção de posição, ou entendia-se o que era o número zero, mas que, com o passar do tempo e a evolução da matemática, esse tipo de organização aperfeiçoou-se até chegar ao que nós conhecemos hoje, atualmente. Tipos de sistemas de numeração. Vamos estudar alguns. Cada sistema tem suas características de acordo com a cultura dos povos. Isso é importante. A matemática desenvolveu-se de acordo com a necessidade da humanidade. Assim, povos diferentes inventaram sistemas de numeração únicos. Ainda que os símbolos fossem diferentes, a ideia de número e de sistema de numeração esteve presente em quase todas as civilizações do mundo. Este é o sistema de numeração dos sumérios. O povo sumério habitou a região da Mesopotâmia, foi responsável pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme. Aí está para vocês verem a escrita cuneiforme. A base é sexagesimal, ok? Sistema de numeração egípcio. Os egípcios desenvolveram um sistema de numeração que também possibilitava a escrita de grandes números. Para construir seus números, no sistema de numeração egípcio, são utilizados 7 símbolos, e as repetições e combinações desses símbolos tornam possíveis a expressão de números ainda bem maiores. Sistema de numeração romano.
A numeração romana, ou sistema de numeração romano, é utilizado até hoje para a representação de séculos. Como se trata de uma representação atual, ela recebeu algumas adaptações no decorrer do tempo. Os algarismos nesse sistema são apresentados por letras, e cada letra possui um valor. Está aí as letras e os seus valores correspondentes. Sistema de numeração maia, uma das civilizações mais antigas do mundo. O sistema de numeração maia é vigesimal, ou seja, utiliza 20 símbolos diferentes para representar números de 0 até 19. Os maias foram o primeiro povo a utilizar-se de um símbolo para o zero. Esse sistema é composto por 3 símbolos. Esse é o sistema de numeração maia. O nosso sistema indo-arábico. O sistema de numeração que ainda utilizamos sofreu algumas adaptações na grafia das letras, porém ele traz grande facilidade na realização das operações básicas e na escrita. Esse sistema, conhecido também como sistema de numeração decimal ou sistema posicional decimal, possui 10 símbolos para representar os números de 0 até 9. Nele, a posição dos algarismos é importante. Algarismos posicionados à frente valem 10 vezes mais que os da posição anterior. Trata-se da divisão que conhecemos como unidade, dezena, centena, e assim sucessivamente. Ele recebe esse nome indo-arábico por ter recebido a contribuição desses dois povos. O primeiro, os hindus, deve-se à sua invenção e à sua organização, e ao segundo, o povo árabe, certo? Há algumas adaptações e a propagação desses números pelo comércio. Os 10 símbolos conhecidos pelo mundo todo hoje são esses: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Características do sistema decimal. Primeiro, existe o zero. Segundo, esse sistema é posicional. E terceiro, as quantidades são agrupadas de 10 em 10. Então, nesse último slide, para a gente acompanhar aqui, eu coloquei 3 números diferentes. 10.234, 21.403, 43.102. Aí eu usei os mesmos algarismos, tá? O 1, o 0, o 2, o 3 e o 4, tá? Então você vai observar aí que eles ocupam, o algarismo 1, por exemplo, ocupa posições diferentes. Então no primeiro número 10.234, certo? Ele ocupa a 5ª posição. Então ele vale 10.000 unidades. No segundo número, 21.403, ele ocupa a 4ª posição. Então ele vale 1.000 unidades, né? 1 milhar no caso. E 43.102, que é o último número, o 1 ocupa a 3ª posição. Então ele representa 100 unidades, uma centena. O nosso número aqui abaixo, 11.111, tá certo? Aí você vê uma escrita desse número representando exatamente o seu valor. 10.000, que é a 5ª posição, 1.000, que é a 4ª posição, 100, que é a 3ª posição, 10 unidades, que representam uma dezena, e a 1ª posição, que é a unidade. Então nós temos uma unidade, ok? Obrigado, tá? Se você tiver mais curiosidade, tá aí no YouTube, tá certo? Você pode pesquisar mais o assunto e a fundo, tá? Aqui o professor Portinari nas aulas remotas. Obrigado, um abraço.